Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical em tempo de pandemia, uma escola online. Graças a Deus que nós temos esses recursos para que, mesmo em quarentena, em isolamento social, possamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Palavra do Senhor, principalmente nesse tema qual escolhemos para essa série, que é a Ordem da Salvação, onde traz as principais doutrinas concernentes à salvação em Cristo Jesus, defendida pela teologia reformada. Convido você a participar de mais essa aula, abrindo a Bíblia, meditando naquilo que nós vamos falar e realmente conseguindo apreender, todos esses temas que estamos abordando. Se você chegou agora pela primeira vez nesse vídeo, não viu o resto da série, acompanhe desde a primeira lição, onde você vai estar compreendendo assim de forma melhor, porque uma doutrina vai se ligando e conectando com a outra para ficar realmente mais compreensível. E agora nós vamos para a nossa lição sobre a santificação. A santificação é um dos temas tão importantes, com certeza você já ouviu muitas pregações sobre a santificação, a necessidade de sermos santos no Senhor, recomendações sobre viver em santidade. Mas essa lição em especial ela tem a ver com o tema de santificação dentro dessa série de estudo, dentro desse corpo doutrinário que é a salvação. E como é que Deus trabalha a santificação na vida dos eleitos. Então, com certeza vai ser uma lição muito interessante para você observar, poder aprender um pouco mais também. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Em Romanos, capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos aqui, e a partir desse versículo, junto com outros das Sagradas Escrituras, vamos estar abordando sobre a santificação. O texto de Paulo aos Romanos, capítulo 6, começa da seguinte forma: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Lemos Romanos 6, de 1 a 14. Você deve ter percebido que nesse texto não tem a palavra santificação. Mas dentro daquilo que é a proposta da aula hoje, você vai entender porque esse texto é importante para falar sobre santificação nessa perspectiva do que Deus faz para com os seus eleitos. E vamos estar agora também orando ao Senhor, pedindo que Ele nos conceda graça para a compreensão da sua palavra e desse tema tão importante. Pai querido e amado, te louvo e agradeço, Senhor, pela tua rica bondade para conosco, no que concerne, Senhor, a salvação. Muito obrigado, Senhor, porque, como Cristo disse, tu trabalhas, Senhor, até agora. Tu
trabalha em prol do teu povo. Desde a eternidade, Senhor, tu tem eleito o teu povo e tem trabalhado, Senhor, para conduzi-los todos a Cristo Jesus e no final possam todos ser glorificados e participar da tua salvação eterna. Obrigado, Senhor, por isso. Nós hoje vamos estar tratando sobre a santificação. Algo tão importante para a vida daqueles que são eleitos, daqueles que se converteram, daqueles que carregam o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a compreender esse tema tão importante e a viver uma vida de santidade, Senhor, perante Ti e de forma tal que glorifique o Teu nome no mundo. Pedimos assim a luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a santificação é um dos temas mais importantes dentro do corpo doutrinário sobre salvação, porque é na santificação que vai se realmente mostrar que os eleitos, eles vivem uma vida totalmente diferenciada daqueles que não são eleitos. É na santificação que vai ficar patente de verdade a questão se nós realmente somos filhos do arrependimento, se nós somos daquela árvore que é, analogicamente, simbolicamente, seria a árvore dos eleitos, aquela árvore que gera fruto. Quando Jesus, por exemplo, está tratando de forma parabólica, que Ele é a videira verdadeira e nós os ramos, Ele diz que é importante que os ramos deem frutos. A santificação é justamente essa manifestação de uma vida que demonstra de fato que nós pertencemos a Cristo Jesus e temos um padrão de vida que condiz com o nome de Deus, que é um ser santo também. Uma coisa que nós precisamos começar a entender é de que o santo, eu estou me referindo a Deus, o santo não pode ter comunhão com aquilo que é impuro, com aquilo que é imundo. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre exigiu do seu povo que esse povo vivesse uma vida de santidade, porque Ele queria ter intimidade com esse povo, Ele queria ter comunhão com esse povo, mas o santo não pode ter comunhão com o imundo. E aí, por conta disso, é que Deus sempre exigiu a santidade e tem toda a história aí da Bíblia, né, do povo de Deus, para nos mostrar que nem sempre o povo, na verdade, quase nunca o povo conseguia viver nesse padrão de santidade tão elevado. E aí nós vamos compreender aqui que então foi necessário que Deus começasse a trabalhar então a santidade no seu povo. Foi necessário que Deus fizesse uma obra para santificar o seu povo. Então o que nós vamos ver aqui, nesse tema da santificação, é de que na verdade nós somos os santificados por Deus. Essa que é o objetivo da nossa lição, é entender como nós fomos santificados, uma vez que nós não conseguimos ser santos totalmente. Aí nós vamos ver também nessa lição que Deus nos concede recursos espirituais para que nós possamos permanecer santos. Esse que é o objetivo da nossa lição aqui. E para começar, vamos pensar sobre os conceitos históricos, principalmente, de como é que era visto a questão da santificação. A santificação, como você já deve ter visto em outras pregações, em outras lições, é aquela ideia do separado. A palavra hebraica, kadosh, né, que fala sobre ser santo, é aquilo que é separado para um fim religioso. Então, quando você, por exemplo, vai ter o povo de Israel doando prata, ouro, roupas, panos para a construção do tabernáculo, tudo aquilo precisava ser consagrado e separado para, de fato, compor aquilo que vai ser a construção do tabernáculo. Porque aquilo que estava sendo dedicado ao Senhor precisava ser separado especificamente para isso, de uso exclusivo para isso. Da mesma forma, você vai ter também os homens sendo separados para exercer uma função específica para Deus. Então, nós vamos ter, por exemplo, 3 palavras muito ligadas à ideia de santificação lá no Antigo Testamento, onde Deus começa já a exigir do seu povo essa santificação. A primeira palavra tem a ver com limpeza. Então, você vai ter, por exemplo, Êxodo, capítulo 19, versículo 10 e 14, dizendo o seguinte: diz também o Senhor a Moisés:
Vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. No versículo 14 diz: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Então você vai ter esse primeiro termo, que é a ideia de limpeza, né? O santificado é aquele que precisa ser purificado, porque tem essa ideia de que ele está imundo, que ele está impuro. Tantas coisas que eram usadas antes de serviço a Deus, para servir a Deus, precisam ser purificadas. Agora também o povo também precisa ser santificado. A outra palavra que também se torna sinônimo de santificação é consagração, que tem mais essa ideia ainda de consagrar, de dedicar algo para Deus, separar isso só para Deus e ficar sendo de serviço e uso somente para o Senhor. E isso nós encontramos em Êxodo 19, versículo 22, que diz o seguinte: também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Toda vez que os sacerdotes, né, quando agora, principalmente Moisés, está separando Arão e seus filhos para se tornarem sacerdotes, eles precisam viver uma vida de consagração, eles precisam ser dedicados. Aí eles fazem toda uma limpeza e toda vez que eles iam servir ao Senhor, eles tinham que tomar banho, se purificar, as roupas deles tinham que estar totalmente limpas e purificadas. Essa questão da roupa, ela vai permear toda a Bíblia sobre isso, inclusive entrando para questões de símbolos proféticos. Por exemplo, o Apocalipse vai dizer que nós, quando adentrarmos o reino eterno, todos nós vamos receber vestes brancas, que é essa ideia de que nós vamos viver de fato uma vida muito pura diante de Deus. E nós vamos entender um pouco mais para frente sobre essa questão. Também você tem outra palavra para dar a ideia de santidade, de santificação, que é viver a partir dos códigos de santidade, ou seja, de observância da lei. Ao observar a lei, a pessoa está vivendo de forma santa dentro da perspectiva daquilo que é estipulado no Antigo Testamento. Então tem Levítico capítulo 19 todo falando sobre esse código de santidade, e o versículo 37 termina da seguinte forma: guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Então a ideia é que devemos guardar toda a lei do Senhor, todo o estatuto, tudo que foi colocado ali, e ao viver segundo esse padrão, segundo a observância dessa lei, era tido como uma pessoa que vivia uma vida santificada, consagrada, dedicada completamente ao Senhor. Essas são as palavras e conceitos, textos cruciais para entender o que Deus espera do seu povo. Deus espera essa limpeza, né? Essa purificação. Deus espera que venhamos viver uma vida consagrada e obedecendo, observando a sua palavra. Mas nós sabemos muito bem que Israel falhou bastante ao longo da sua história em viver de uma forma realmente santa. O povo coletivamente falhou bastante com isso. Você vai ter alguns homens e mulheres de Deus que viveram uma vida bem piedosa, mas no geral o povo falhou bastante. E aí por conta disso, já no Antigo Testamento mesmo, Deus vai prometer de que ele há de purificar o seu próprio povo, ele há de lavar o seu próprio povo, ele há de santificar o seu próprio povo. Você tem vários textos proféticos onde Deus diz que vai dar um novo espírito, que vai purificar pela lavagem da água, né, que vai circuncidar o coração dessas pessoas. Então tem vários textos proféticos realmente que Deus já está prometendo isso. E como é que ele vai fazer isso, que é interessante para a nossa compreensão sobre a santificação dentro da obra da salvação. Porque uma vez, como nós já vimos, né, que Deus ele faz nos nascer de novo, ele regenera o seu povo, ele faz com que o seu povo tenha essa transformação a partir da morte de Cristo Jesus para uma nova vida. Então lá começa a santificação. Então a lição de hoje, basicamente, sobre santificação, vai resgatar algumas coisas que nós já vimos, desde a regeneração. E a regeneração começa com o sacrifício de Jesus Cristo. A nossa santificação, a nossa regeneração começa com a cruz de Cristo. Por isso que você tem grandes pregadores ao longo da história pregando sobre a importância da cruz.
Por isso que você tem Paulo falando bastante sobre a importância da cruz, porque foi lá na cruz que muita coisa se definiu para a nossa salvação. E aí nós vamos entender, como já estudamos, né, de que a regeneração começa lá. E a regeneração é o primeiro passo para a santificação. A santificação começa com esse nascer de novo. E agora em Romanos capítulo 6, Paulo vai abordar sobre essa questão da santificação, começando, né, fazendo uma pergunta muito importante. Porque uma coisa que tinha que ser esclarecido para, principalmente judeus daquela época, também gentios, é de que uma vez que nós fomos eleitos em Deus para a salvação, uma vez que Deus ele trabalhou pela nossa salvação, e de que a nossa salvação é graça, né? Alcançamos a salvação pela fé em Cristo Jesus, podemos viver uma vida de qualquer jeito? E aí Paulo vai começar justamente perguntando dessa forma. Ele pergunta: que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Né? Ou seja, se Deus já conquistou a nossa salvação, podemos viver de qualquer jeito? Podemos viver no pecado? Essa que é a pergunta que Paulo está fazendo. E a ideia agora que ele vai desenvolver tem a ver com a santificação. Né? Então ele vai dizer assim, a resposta dele é muito contundente. Quando ele diz assim, de maneira nenhuma. Quando ele diz de maneira nenhuma, ele está dizendo, não é em pecado que devemos viver. É em santidade que devemos viver. Por que devemos viver em santidade? Porque Deus começou um processo de santidade nas nossas vidas. E aí vai dizer da seguinte forma: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? A nossa santificação começou com Deus fazendo com que nós morrêssemos para o pecado. E isso aconteceu na cruz de Cristo. Por isso que ele vai começar a falar agora da importância da morte de Jesus. Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele não só está pagando pelos nossos pecados. Cristo está desfazendo os pecados. Ele está tirando o pecado do mundo, como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E concernente a nós, o Espírito Santo, ele nos batiza no corpo de Cristo, né, para que quando Jesus esteja morrendo, nós também estejamos morrendo com ele, porque aquele que está morto está livre do pecado. Essa que é a grande obra de Deus em nós, ali na cruz também, juntamente com Jesus. Aí você vai me perguntar, mas como é que nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo? E aí tem uma questão que questões espirituais. Paulo ele vai dizer, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, sobre essa questão desse batismo. Ele diz o seguinte no versículo 13, onde ele diz o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ele está dizendo aqui que nós fomos batizados em um só corpo. O que quer dizer isso? O Espírito Santo, ele nos batiza em Cristo Jesus, ele batiza no corpo de... Nós temos que pertencer a esse corpo. Se não pertencemos ao corpo de Cristo, não pertencemos à igreja de Cristo. Porque na linguagem que Paulo usa, só pode ser igreja do Senhor, só pode estar na igreja do Senhor aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso foi uma obra do Espírito Santo. Ele nos colocou em Cristo Jesus, nos batizou nesse corpo. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, nós morremos com ele. E aí, eu já tinha abordado em outro momento, por exemplo, no texto de Hebreus, que Hebreus ele está tratando de uma questão muito interessante. Ele diz que Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Lembra quando Abraão ele participou de uma batalha? E aí ele é vencedor, vem com os despojos, aí ele resolve dar o dízimo a Melquisedeque. Só que o texto de Hebreus está lembrando, na verdade, que os filhos de Abraão, Levi, ele está tratando aqui da tribo de Levi,
eles também pagaram o dízimo a Melquisedeque. Só que, como nós já falamos nas lições anteriores, a tribo de Levi, eles nasceram muitos séculos depois de Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, a Jacó teve, os seus 12 filhos, entre eles Levi, mas a tribo de Levi, conforme o texto de Hebreus está tratando, que vai ser aquela responsável por receber dízimo do povo, essa tribo de Levi, que são constituídos a tribo sacerdotal, ela está pagando dízimo a Melquisedeque. É isso que o texto está colocando. E aí, para entender como é que a tribo de Levi estava pagando dízimo a Melquisedeque, centenas de anos antes, o texto vai dizer que a tribo, o Levi, ele já estava nos lombos de Abraão, uma expressão para dizer que já era semente e já estava em Abraão. Então, da mesma forma, esse texto traz luz para nós a respeito de como é que o Espírito Santo fez para que nós também já estivéssemos em Cristo, sendo morto ali também em Cristo Jesus. E tudo isso tem a ver com linguagens espirituais. São coisas muito difíceis para nós compreender, mas nós temos que entender a partir das questões espirituais. Por exemplo, se você abrir Efésios capítulo 2, versículo 6, lá está dizendo que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verbo está no presente. É como se nós já estivéssemos com Cristo em glória, mas, no entanto, nós estamos aqui. Então, essas realidades espirituais, elas fogem muito à nossa compreensão sobre a eternidade e sobre o tempo do próprio Deus, que difere do nosso tempo. E aí você já deve ter visto sobre aquelas questões do tempo cronológico, tempo kairos e outras coisas. Na verdade, isso ainda é muito pobre para entender o tempo também na dimensão de Deus. Porque o cronológico é fácil de entender, é o tempo que nós vivemos cronologicamente, questão de segundos, minutos, horas e assim por diante. O kairos é uma expressão para falar sobre aquele tempo oportuno, onde Deus age. Por exemplo, quando Cristo veio, ele veio na plenitude dos tempos. Aquele era o kairos de Deus, era o tempo oportuno de Deus, o tempo que Deus tinha determinado para que Jesus viesse. Só que existe outra dimensão de temporalidade, que é a eternidade, onde Deus habita. E nessa eternidade, todas as coisas é como se fosse um eterno agora. Por isso que você vai ter alguns modelos de escatologia, chamado de escatologia inaugurada, por exemplo, onde estuda o Evangelho de João a partir da perspectiva de que Jesus sempre fala no presente, ali, de que nós já estamos vivo eternamente, todas aquelas expressões onde Jesus ele coloca como se o escatológico já estivesse acontecendo, se o futuro já estivesse realmente chego. E isso são palavras da teologia para tentar entender sobre essa questão do tempo que nos foge como compreensão, porque a gente só sabe viver no tempo presente, E baseado nessa questão do tempo presente, a gente não consegue entender sobre esses tempos, onde o Senhor ele faz com que, mesmo você que nasceu agora, no século 20, por exemplo, já foi batizado em Cristo Jesus lá no século I. A gente não tem essas compreensões, mas a gente pode, pelo menos, aceitar que elas são realidades espirituais que nos fogem à compreensão. Então, essa compreensão do que Hebreus está tratando a respeito de Levi no tempo de Melquisedeque é mais ou menos aquilo que nós podemos trazer como luz para compreender sobre a nossa participação na morte juntamente com Cristo, como Paulo está dizendo aqui em Romanos 6. Mas muito mais importante ainda é de que nós temos que nos identificar com a morte de Cristo Jesus. Tomar essa morte de Cristo Jesus como também a nossa morte. Por isso que ele vai usar várias vezes a expressão considerai, sabei, sabendo disto aqui nesse texto. Porque ele quer que a gente saiba e que se considere mortos em Cristo Jesus. Ou seja, a vida cristã é uma vida de identificação com a morte de Jesus. Por isso que Jesus ele vai, em muitos momentos, dizer que aquele que quer segui-lo, é necessário que tome a sua cruz e siga-o. Nós temos, por exemplo, em Mateus 16, 24, que diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome essa cruz
e siga-me. Nós temos que tomar a cruz como símbolo de uma morte diária, nos identificando com a morte de Jesus Cristo, morrendo para o pecado, morrendo para tudo aquilo que nos distancia de Deus e que é de desobediência ao Senhor, o nosso Deus. Ser discípulo de Cristo envolve nós abandonarmos uma velha natureza, abandonarmos um velho padrão de vida e nos agarrar a um novo padrão de vida. É isso que ele está dizendo aqui, por exemplo, no versículo 4 do capítulo 6 de Romanos. Ele diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, viver um padrão agora que condiz com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma morte a qual nós nos entregamos diariamente para a nossa velha natureza, para os nossos velhos desejos, para os nossos velhos hábitos. E agora nos apropriar do novo, onde aqueles que estão em Cristo, aqueles que ressuscitaram com Cristo, nessa linguagem que Paulo usa, agora ele viva de fato como uma nova criatura. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,17, diz assim, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos novos em Cristo Jesus e temos que viver segundo esse novo padrão de vida com Cristo. E isso é viver em santificação. Isso é viver em santidade diante do Senhor e se tornar-se a cada dia santo no Senhor, né? Então, a crucificação de Cristo, ela garante a morte da velha natureza. E a ressurreição de Cristo garante a nova natureza. É isso que Paulo está dizendo nesses primeiros 4 versículos desse texto. No 5º em diante, ele vai reforçando essa compreensão e colocando a parte prática dessa compreensão. Então, ele diz assim, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui é uma garantia. Aqueles que morrem com Cristo, aqueles que fazem sua velha natureza morrer com Jesus Cristo, está garantido que vai ressuscitar juntamente com Cristo, né, sendo uma nova criatura. Aí no 6 ele diz, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado seja destruído, a velha natureza seja destruída. E não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, temos que realmente, nesse processo de santificação, que já foi conquistado com a morte e a ressurreição, agora nós temos que saber e viver a partir desse saber, que morremos e ressuscitamos. Morreu a velha natureza, nasceu um novo homem. E agora a gente não tem que mais servir ao pecado, nem ser escravo mais do pecado. Resistir a ele com o máximo de força que nós podemos resistir. Aí no versículo 7 ele traz esses reforços. Pois quem morreu está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também conviveremos com ele. Sabendo, olha, ele disse antes sabendo, versículo 6. Agora no versículo 9, de novo, repete a palavra sabendo. Ele está reforçando aquilo que a gente tem que realmente saber. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Essa aqui é aquilo que Jesus vai também reforçar, que é aquela ideia de que aqueles que estão em Cristo já não morrem mais. Aqueles que estão em Cristo vivem eternamente, porque aqueles que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, a morte eterna, aquela morte que é chamada de segunda morte na teologia e que vai ser abordado lá em Apocalipse, não tem mais domínio sobre o povo, né, de Deus. Ele vai morrer fisicamente, mas não morrer mais eternamente. Ele vai ter a vida eterna com o Senhor. No 10 ele diz, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Morreu para o pecado, vive para Deus. Aí aqui no versículo 11, que para mim é um versículo chave de todo esse reforço que Paulo está querendo fazer, toda essa insistência que Paulo está nos dando sobre essa ideia da morte e ressurreição. Então ele diz assim, assim também vós considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
considerem-se mortos. Ele falou 2 vezes sabendo, agora ele está dizendo considerem-se. A santificação torna-se mais fácil. Ela foi um ato de Deus. Ela começou como obra de Deus, nos batizando pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, para que a velha natureza morresse. Deus fez com que nós nascêssemos de novo na ressurreição de Jesus Cristo. Então isso tudo foi um ato de Deus. Mas a santificação progressiva, essa que nós temos que permanecer diariamente, ela depende disso que Paulo está insistindo aqui, a gente saber, entender esse processo e se considerar mortos para pecados e vivos para Deus. Porque quando a gente se considera mortos para o pecado e vivo para Deus, aí nós não vamos mais emprestar o nosso corpo como instrumento ao pecado. É isso que ele vai dizer a partir do versículo 12 em diante. Portanto, não permito que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereço os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passam da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, quando a gente se considera morto, agora o nosso corpo, a nossa vida, não agora fica mais a serviço do pecado, não fica mais a serviço da morte, da injustiça, da desobediência e nem dos nossos desejos que ainda permanecem às vezes pecaminosos. Mas agora, nosso corpo, a nossa vida tem que ser dedicada completamente a Deus. Por isso que santificação é limpeza, consagração e viver de uma conduta de obediência. Quando nós estamos permanecendo na santificação que começou com o Senhor, nós nos purificamos a cada dia, purificando no sentido de obedecer a palavra, de viver por ela. A palavra nos limpa, a palavra nos purifica. Tem textos que Jesus fala sobre isso. Em João 17 diz assim: eles foram santificados na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. É interessante essa questão de que nós, ao ler a palavra de Deus, estamos sempre sendo santificados. Por que ao ler a palavra estamos sendo santificados? Porque a palavra de Deus ela tem o poder de mudar a nossa mentalidade. E uma vez que nós mudamos nossa mentalidade, nós estamos tirando da nossa mentalidade aquilo que era impuro, pensamentos errados, desejos errados e transformando a nossa mente para os desejos que competem àqueles que são eleitos em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, um texto famosíssimo, que diz assim: não se conforme mais com este mundo, não tome a forma deste mundo, mas transforme, ou seja, muda a forma pela renovação da vossa mente. Então a palavra está fazendo esse processo de santificação, mudando a mentalidade anterior que nós tínhamos, que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que era uma mentalidade obscura de entendimento, alheias à vida de Deus, ignorante. E aí diz assim: mas não foi assim, como ele trata vários outros pecados, ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido nele e aprendido. A santificação nossa, na nossa permanência, nós dependemos muito de estudar a palavra para aprender de Cristo. Ao aprender de Cristo, nós estamos transformando nossa mente para que nossa mente seja santa. Se a mente for santa, os nossos atos se tornam santos também, Porque nossos atos, eles dependem da nossa forma de pensar. E é por isso que é muito importante a palavra para a nossa santificação. E aí nós vamos, de fato, viver essa vida santa. O modelo de pensar anterior que nós tínhamos não produzia frutos eternos. Paulo diz isso aqui, ainda em Romanos 6, no versículo 21 em diante, que ele diz assim: naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Aí, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Então você percebe de fato que a palavra e essa santificação proporcionada por Deus,
ela nos liberta agora para viver uma vida de santidade e de pensamentos que frutificam para a vida eterna. Então Paulo traz para nós essa compreensão muito importante, né, a respeito da identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. Mas agora nós também temos que nos identificar com a vida em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que manifestar em nossas vidas os pensamentos e a missão, tudo que Cristo ainda tem para fazer. Paulo usava uma expressão interessante que diz assim: eu complemento no meu corpo o sofrimento de Cristo. Paulo está se referindo de que ele continuava a missão da proclamação do Evangelho, da expansão do reino, da igreja na terra. Essa mesma ideia nós podemos usar, que nós temos que completar agora a missão no sentido de que nós temos também que fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus nos destinou a fazer. Jesus ele diz assim: meu Pai me enviou e agora eu vos envio. Nós, como um povo de Deus, santificados pelo Senhor, nós temos que viver agora um padrão de vida que condiga com essa santificação. E como nós vimos, santificação tem a ver com limpeza, santificação tem a ver com dedicação, consagração, e a consagração é a gente realmente servir ao Senhor, dedicar nossa vida a prestar um serviço ao Senhor. E esse serviço da nossa vocação pode ser feito em várias dimensões da nossa vida, usando até nossas profissões, né, para que assim Deus seja glorificado e o mundo possa ver Cristo em nós, como Paulo diz lá em Colossenses, de que a esperança da glória de Deus é que o mundo veja Cristo em nós, né? Então essa ideia é muito importante. E viver uma vida de obediência à palavra, viver a prática da palavra diariamente. Jesus aí diz assim que se a gente só ouve a palavra, isso não é muita coisa, mas ele diz que mais importante é praticar a palavra dele, né? Tem um momento quando Jesus está ensinando, e aí de repente uma mulher no meio da multidão diz assim: bem-aventurado o fruto, o ventre que te gerou. E aí Jesus diz assim: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem essas palavras e a obedecem. Obedecer é uma característica daqueles que foram santificados no Senhor. Quando realmente vivemos para Deus, a gente obedece a sua palavra. Então é importante para nós encerrarmos, entender que nós precisamos viver uma vida de ouvir a palavra de Deus e de praticar essa palavra de Deus, porque ao ouvir, o Senhor nos transforma mentalmente, renova nossa mente. E ao praticar, nós reforçamos na nossa vida essa palavra e manifestamos os frutos de uma vida santa diante de Deus. De forma tal que as pessoas, ao olhar para nós, eles vão dizer: realmente esse povo é um povo santo no Senhor. Então, queridos, a santificação foi uma obra que começou em Deus. Deus ele começou a nossa santificação. Mas agora ele quer que nós permaneçamos salvos. Paulo vai dizer assim que nós devemos aperfeiçoar a nossa santificação, aperfeiçoar a nossa salvação, no sentido de viver uma vida que realmente agrade a Deus permanentemente. É por isso que nós não podemos voltar à prática do pecado. É por isso que nós não podemos viver uma vida alheia à palavra de Deus. Não dá para poder a gente viver uma vida do jeito que a gente quer. Tem que viver uma vida do jeito que o Senhor nos convocou e da qual Ele nos santificou para viver. Sejamos dignos da santificação que o Senhor operou em nós e vivamos uma vida que o glorifique sempre. Semana que vem nós vamos estar falando sobre a perseverança dos santos. Mais um tema, será o penúltimo tema sobre a ordem da salvação. Não deixe de assistir a próxima aula, você vai compreender o que Deus faz, quais são os recursos que Deus utiliza para que os santos, os eleitos, perseverem na fé até o fim. Que Deus abençoe e até a próxima aula.